Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que pode parecer super complexo, mas que vamos desvendar juntos de um jeito bem claro: a agenesia do corpo caloso. A ideia aqui é transformar aquele mediquês todo em algo que todo mundo possa entender de verdade. Para a gente começar, vamos com uma pergunta que é o centro de tudo. Pensa só: o nosso cérebro tem dois lados, certo? O hemisfério direito e o esquerdo. Eles conversam o tempo todo. Mas e se a principal ponte que conecta esses dois lados simplesmente não fosse construída durante a gestação? O que acontece? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Então, que ponte é essa? É o famoso corpo caloso. Imagina ele como a maior autoestrada do cérebro, uma verdadeira supervia de informações. É por ali que passa tudo, permitindo que os dois lados trabalhem em perfeita sintonia para tudo, desde andar e falar até ter pensamentos super complexos. Com essa ideia da supervia em mente, vamos para nossa primeira parada: entender o que, afinal de contas, é a tal da genesia do corpo caloso. De forma bem direta, a genesia do corpo caloso quer dizer que, desde o nascimento, aquela ponte que liga os dois lados do cérebro simplesmente não está lá. Ela não se desenvolveu, não é algo que se perdeu, a estrutura nunca chegou a se formar. Tá, mas isso é comum, a estimativa é de mais ou menos um caso a cada 4.000 nascimentos. Pode até parecer um número pequeno, mas isso significa milhares de famílias buscando respostas, buscando entender essa jornada. Por isso é uma condição rara, sim, mas muito, muito significativa. E isso nos leva direto para a segunda parte, a descoberta. Como é que as famílias ficam sabendo da ACC? Na maioria das vezes, essa jornada começa antes mesmo do bebê nascer. O caminho do diagnóstico geralmente segue esses 3 passos. Tudo começa com uma suspeita, lá no ultrassom de rotina da gravidez. Às vezes, o médico vê um sinal indireto como um achado chamado colpocefalia, que, falando de um jeito simples, é um alargamento de uma parte específica do cérebro. A partir daí, o próximo passo é uma neurosonografia, um ultrassom super focado no cérebro do feto. E para bater o martelo e ter todos os detalhes, vem a ressonância magnética fetal. E olha só porque esses passos são tão importantes. A diferença na precisão é gigante. Um ultrassom comum, de rotina, acerta o diagnóstico em mais ou menos 57% das vezes. Agora, quando se faz a neurosonografia, que é um exame direcionado, essa capacidade de detecção pula para mais de 84%. Isso mostra o quanto um exame especializado faz toda a diferença para ter certeza do que está acontecendo. É por isso que a ressonância magnética, tanto antes quanto depois do nascimento, é a peça-chave. Ela não só confirma com 100% de certeza a ausência do corpo caloso, mas vai além. Ela pode mostrar outras pequenas anomalias no cérebro que o ultrassom não consegue pegar, dando um mapa completo da situação. Ok, com o diagnóstico em mãos, vem a pergunta de US$ 1.000.000. A pergunta que toda família faz. Por quê? Por que isso aconteceu? Vamos então para a nossa terceira sessão, a busca, muitas vezes complexa, pelas causas. A primeira coisa que a gente precisa entender é que não existe uma resposta única. Na medicina, a gente usa um termo complicado, etiologia heterogênea. Mas, traduzindo, significa que várias coisas diferentes podem levar ao mesmo resultado. É como um grande quebra-cabeça com muitas peças possíveis. E a genética moderna tem nos ajudado a encontrar muitas dessas peças. Pensa assim, depois que um primeiro teste genético mais geral dá negativo, um exame mais profundo, tipo um sequenciamento de exoma, consegue achar a causa genética em quase um terço dos casos em que a ACC parece isolada. E olha que interessante, esse número dispara para mais da metade dos casos quando existem outras anomalias juntas. Isso mostra o poder da genética para montar esse quebra-cabeça. Mas não é só genética, fatores ambientais e a saúde da mãe também são investigados. Coisas como a exposição ao álcool durante a gestação, algumas infecções congênitas como o citomegalovírus ou até um diabetes mal controlado podem ser peças nesse quebra-cabeça, geralmente contribuindo para um quadro mais amplo. Então, com o diagnóstico feito e com algumas pistas sobre as causas, a gente chega na pergunta que mais importa para o futuro. Nossa quarta sessão, o que esperar dessa jornada de desenvolvimento? E aqui, pessoal, atenção, porque esse é talvez o conceito mais crucial de toda a nossa conversa. O prognóstico, ou seja, o que se pode esperar do desenvolvimento, depende muito se a genesia do corpo caloso é isolada, ou seja, sem outras grandes alterações no cérebro ou no corpo, ou se ela é associada a outras anomalias.
Essa diferença é o principal fator que vai guiar as expectativas. E os desafios podem ir mudando com o tempo. Lá na primeira infância, eles costumam ser mais motores, como um atraso para sentar ou andar. Depois, na idade escolar, quando as coisas ficam mais exigentes, podem aparecer dificuldades de aprendizado, de organização. Já na adolescência, os desafios muitas vezes se voltam para a parte social, para o planejamento. Isso só mostra como o acompanhamento precisa ser contínuo, para a vida toda. E essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Mesmo naqueles casos considerados isolados, sem outras grandes questões, desafios mais sutis, tipo entender uma piada, uma ironia, ou se organizar para fazer um trabalho da escola, podem ficar mais claros conforme a vida vai se tornando mais complexa na escola e na adolescência. Então, depois de tudo isso, a gente chega na pergunta final, a mais importante e cheia de poder. O que a gente pode fazer? Vamos para a nossa última sessão, os caminhos de suporte e de cuidado. E aqui, a mentalidade muda completamente. O objetivo não é consertar a ponte que não existe. A grande sacada é trabalhar com a capacidade incrível que o cérebro tem de se adaptar, o que a gente chama de plasticidade. Pensa no cérebro como uma cidade. Se a ponte principal fecha, o trânsito não para. Os carros acham ruas secundárias, criam desvios, encontram novas rotas. O cérebro faz exatamente isso, buscando caminhos alternativos para maximizar o potencial de cada pessoa. E isso, na prática, se traduz nessas recomendações aqui. É fundamental buscar uma avaliação super completa para achar qualquer anomalia associada, fazer a investigação genética é importante para entender a causa, planejar um acompanhamento de desenvolvimento a longo prazo é essencial e, talvez o mais importante de tudo, começar a intervenção precoce com físio, fono, terapia ocupacional o mais cedo possível ao primeiro sinal de que a criança pode precisar. E a gente termina com uma reflexão. A agenesia do corpo caloso, claro, nos mostra uma ausência, mas ao mesmo tempo ela nos revela uma coisa profunda sobre a capacidade de superação e adaptação. Ela nos deixa com essa pergunta: como é que o cérebro, com essa plasticidade tão incrível, consegue encontrar novos caminhos quando os originais nem existem? É um verdadeiro testemunho da genialidade e da resiliência da vida.